Título: Testes para medida do desenvolvimento da inteligência nas crianças. Condições necessárias para uma boa experiência. 1. As experiências devem ser preparadas de antemão. Ter-se-á o material indispensável, assim como papel e lápis, à disposição do examinador. Em uma bolsinha ou em uma caixa estarão as moedas necessárias aos testes que as exijam. 2. Deve-se operar em sala isolada e silenciosa no gabinete do diretor, por exemplo, se os exames forem feitos em uma escola. 3. O examinador estará a sós com a criança. Se isso não for possível, porque se deva operar diante do mestre ou dos pais da criança, ter-se-á o cuidado de explicar-lhes antecipadamente que devem permanecer em silêncio, sem auxiliar ou emitir juízos, e evitando, por exemplo, qualquer sorriso irônico quando as respostas forem provocá-lo. Os assistentes devem compor fisionomia benevolente, aparentando indiferença. 4. Acolher-se ao paciente com afabilidade. Deve-se procurar tranquilizar a criança e captar-lhe a confiança. Sem estas precauções, embora em si mesmo bem conduzido, pode dar resultados negativos ou duvidosos. Próximo. Ordem em que as questões devem ser apresentadas. Não é absolutamente necessário observar a ordem hierárquica em que as questões estão dispostas no quadro adiante. Começamos o exame geralmente pela questão, por assim dizer, mais clínica, aquela pela qual se trava conhecimento com a criança, perguntando-lhe o nome e sobrenome. Teste número 4. A primeira resposta já nos dará, assim, uma indicação preciosa. Dar o nome e sobrenome corresponde à idade de 3 anos. Se examina um deficiente, um imbecil, por exemplo, já se pode saber em que parte da escala devemos procurar a medida de seu nível mental. Convém, depois dessa primeira pergunta, relativa à identificação pessoal, ir direto ao nível suposto. Perguntar logo coisas difíceis desencoraja a criança e pode provocar um mutismo obstinado. Problemas muito fáceis levam o paciente a gracejar, dispondo-o a não prestar a atenção devida. Como se verá adiante, certas provas servem por complicações progressivas, a idades diversas. Assim se dá com os testes de gravuras e o da repetição de algarismos. Estas provas são muito úteis para determinar rapidamente a zona de operação, convindo realizar todas, desde que abordemos algumas delas. É preferível verificar desde logo até onde a criação pode ir, ao invés de dar 2 números para repetir, passar a outro exercício e depois pedir a repetição de 3 cifras, etc. Esgote-se logo a série de números. Igualmente, se tem de examinar o indivíduo de 15 anos, não se deve começar pela repetição de 7 números, mas de 3, a fim de acostumá-lo ao exercício. De modo geral, o examinador se guiará
tanto pelas primeiras respostas da criança quanto pelo conhecimento que tiver de sua idade real. Quando se percebe que uma questão é muito difícil ao paciente, convém voltar um pouco para trás. É por tentativas, por ensaios repetidos e limitados cada vez mais à zona de exame que se chega a encontrar o limite em que a criança decididamente estaciona. Próximo. Como se deve perguntar, como insistir, como acolher as respostas. Recomendação essencial: não se deve modificar a forma como estão propostas as questões. Não se modificará, não se trocará termo algum, não se substituirão por outros os desenhos do texto. Não se auxiliará a criança com explicações suplementares que possam facilitar o exame. Às vezes, fica-se tentado a fazê-lo. O experimentador se inquieta, pergunta à criança se entendeu. Escrúpulos vãos. O teste está redigido de tal forma que a criança deve entendê-lo. Temos que nos ater, pois, rigorosamente às fórmulas da experiência, sem qualquer acréscimo ou supressão. O principal elemento de sua validade é o de haverem sido experimentadas. É preciso, no entanto, fazer todos os esforços para obter uma resposta. Sua interpretação será sempre mais fácil que a apreciação do silêncio. Como consegui-lo? Encontram-se dificuldades, às vezes, quando se examinam crianças pequeninas ou escolares muito tímidos. Acontece que crianças de 3 e 4 anos permanecem voluntariamente mudas quando interrogadas. Algumas se decidem a praticar certos atos como mostrar o nariz, teste 1, mas não querem falar. Parece que a palavra lhes custa mais que o gesto. A intervenção do mestre ou do pai nessas condições excepcionais pode ser útil. O mestre e o pai sabem como atuar para que a criança se tranquilize e tagarele. Uma carícia esta, uma observação amável aquela, e tudo se encaminha, mas em qualquer caso, o encorajamento não deve ser senão no tom da voz ou em palavras vazias de sentido e que servirão somente de estímulo. Abre aspas. Vamos então? Não quer terminar logo? Fecha aspas. E logo a seguir se repete a pergunta. Para concluir, 2 pontos merecem ainda atenção. Em primeiro lugar, sobretudo, quando a questão encerra uma escolha, mostre a orelha esquerda, etc. Acontece que a criança, tendo iniciado a resposta, suspende-a de repente, para, nos interroga com um olhar. Ela quer conhecer nossa opinião, conforme a atitude que tomamos. Então, ela conclui, corrige a resposta ou busca outra. Por conseguinte, convém não dizer nada, esperar somente, o que não é fácil. Em segundo lugar, evitar expressões como esta. Então, não sabe? Quando a criança hesita, se comete essa imprudência, a criança se aproveita dela quase sempre para dar lugar à sua preguiça e se percebe que nos conformamos com a sua ignorância. Ela se cala, não procura responder mais, satisfeita com a hipótese de a deixarmos tranquila. Se consegue a resposta, seja qual for, devemos mostrar-nos satisfeitos. Animar sempre. É isso. Muito bem.
bravo, etc. Não criticar nem perder tempo em dar uma lição a propósito. Trata-se de encontrar o nível intelectual da criança, não se trata de instruí-la. Pode-se temer outras vezes que ao invés de erro haja lapso. Cala-se um momento e repete-se a prova em dúvida, depois de haver executado algumas outras. É preciso não nos limitar a registrar automaticamente. Próximo. Notações das respostas. Deve-se ter à mão um caderno e uma ficha, conforme o modelo adiante. Anotam-se no caderno as respostas textualmente, com todas as minúcias. Isso pode ser feito com facilidade pelo próprio experimentador, mas, se preferir, pode-se recorrer a um auxiliar. Neste caso, convém verificar o que ele escreve. Eis como, de nossa parte, costumamos fazer. Designamos a margem abreviadamente qual teste experimentado e escrevemos adiante a resposta da criança com todas as minúcias. Quanto às fichas que recomendamos, convém aplicá-las no seguinte modo. Essas fichas são individuais ou coletivas. Trazem em uma coluna vertical as listas dos testes, o que permite ter à vista todo o repertório das provas durante o exame, evitando qualquer esquecimento. Elas se destinam, porém, especialmente ao registro do julgamento que se faz de cada resposta. As fichas coletivas apresentam tantas colunas quantos alunos houver a examinar. No cimo de cada coluna se inscreve o nome do aluno e a data do exame. Depois que a criança realiza a prova, marca-se o resultado na coluna seguinte, no lugar correspondente a cada teste. Esse resultado é expresso pelos sinais seguintes: mais, que indica que a prova foi satisfatoriamente resolvida, menos, que indica que o paciente fracassou na prova. Se o resultado nos parece duvidoso, mas mais próximo do fracasso que do êxito, marcas menos e um ponto de interrogação. Empregamos ainda o sinal mais ponto de exclamação, quando o resultado seja excelente, e menos e ponto de exclamação quando francamente negativo. Apenas terminada cada prova, deve-se assinalar o resultado obtido, não deixando a marcação para depois de todas as provas de cada grupo. E a razão deste conselho é fácil de compreender-se. O sinal não será o registro automático do que se tiver feito, mas uma apreciação, um juízo. Ora, o julgamento terá mais probabilidades de exatidão se os fatos a que se referir forem recentes. Por mais minuciosas que sejam as observações registradas, elas não retratam a experiência com todo o seu colorido, encerram sempre uma porção de coisas subtendidas, razão por que devemos desconfiar delas. Podem objetar-nos, abre aspas, para que serve então o primeiro caderno a que aludimos, fecha aspas, serve antes de tudo como comprovante. Por inadvertência, pode-se ter marcado como positiva
uma prova negativa, como obviar o engano sem o registro minucioso. Essas notas permitem também observar a natureza do erro e seu grau, e em certos casos a outro experimentador meios para julgar por sua própria conta. Não inspira confiança o exame documentado apenas com anotação simbólica. É preciso reportar-se a maneira pela qual o aluno se tenha explicado ou criticado o absurdo de certas frases, as definições que tenha dado, etc. É preciso escrever os números ditos pelas crianças se tiver dito 1, 3, 9 e o paciente repetir 1, 3, 4, 5, 6, por exemplo, o erro é muito grave, muito mais grave do que se tivesse dito 1, 3, 8, 5, 0, pois no primeiro caso repetiu a ordem natural dos números, tendo admitido implicitamente o absurdo de lhe termos pedido para repetir o número na ordem habitual. Outro exemplo, no teste de 60 palavras, é difícil anotar todas as palavras ditas pela criança. Deve-se, porém, registrar a velocidade do trabalho, o que se faz marcando cada palavra dita com um tracinho vertical e separando os grupos de traço de cada meio minuto. A experiência total dura 3 minutos. Sabe-se assim quantas palavras foram ditas no primeiro, quantas palavras no segundo, quantas no terceiro, etc. E verifica se o paciente aumentou ou diminuiu progressivamente a série de palavras. Tais modificações fornecem indicações muito preciosas acerca de sua capacidade de trabalho. Podemos ainda marcar em grupos diversos os sinais referentes a uma mesma série, por exemplo, as que correspondam aos nomes dos objetos que estejam na sala em que operamos. Enfim, trazer um trabalho horizontal ao invés de vertical, quando o paciente empregue uma palavra nobre que não pertence à língua visual. Um último conselho às pessoas que quiserem aplicar estes testes: cada um pode utilizá-lo para seu proveito pessoal ou para obter apreciação aproximada da inteligência de uma criança. Mas para que o resultado tenha valor científico, é absolutamente necessário que quem realize as experiências tenha feito a aprendizagem necessária em um laboratório de pedagogia ou a fundo a prática de experimentação psicológica. Para quem não esteja familiarizado com esse gênero de estudos, faz-se necessário um período de iniciação, que deve prolongar-se, no mínimo, por 5 sessões de 2 horas cada uma, sob direção autorizada, e nas quais examine uma vintena de crianças. Próximo. Utilização e leitura das notas. Como atrás explicamos, obtém-se, depois de examinada cada criança, uma série de sinais coloridos em vertical. Esses sinais se sucedem irregularmente, aqui há menos, ali mais. Como interpretar a coluna toda? É muito raro obter como resultado para uma criança de determinada idade
que todas as provas das idades anteriores sejam vencidas e que as das idades seguintes apareçam como intransponíveis. Geralmente, isso não se dá. A realidade não aparece assim singela. Não há uma prova limite, mas sim uma zona fronteiriça, e frequentemente aparecem lacunas em provas de idades inferiores e êxitos inesperados em zonas superiores. A que se devem tais diferenças? Não o podemos dizer de modo seguro e completo. É provável que as funções mentais implicadas nas provas sejam de desenvolvimento desigual nas crianças de uma mesma idade. Se uma possui mais memória que outra, é natural que vença mais facilmente as provas de simples repetição. Se tem a mão mais exercitada, é natural que resolva mais acertadamente o teste de ordenação de pesos. Outras razões devem ser levadas em conta. Todos os testes supõem um esforço de atenção, e a atenção varia na sua concentração a cada momento, especialmente nas crianças. Agora ela é intensa, instantes depois se debilita. Suponhamos que o paciente tenha um momento de distração, de perturbação, de embaraço durante certa prova. O resultado será negativo. Praticamente verificamos, pois, que a criança se acha atrasada para certas provas de sua idade, adiantada para outras. Pode-se obviar essa dificuldade do exame mediante duas pequeninas regras. São as seguintes. 1. Uma criança possui um nível de inteligência de cuja idade ela resolva todas as provas. Imagine-se uma criança de 9 anos que execute todos os testes da idade de 7. Terá pelo menos a idade mental de 7 anos. 2. Depois de se ter determinado a idade de que a criança execute todas as provas, ajuntaremos a idade mental respectiva 1 ano mais. Se venceu 5 testes quaisquer de idades superiores, 2 anos. Se venceu 10, 3, se 15 e assim por diante. Uma criança executou 5 testes de 8 anos, por exemplo. Tem nível de 8 anos, mas venceu mais 3 testes de 9 e 2 de 10 anos. Por estes, acrescenta-se 1 ano. Terá, portanto, 8 mais 1 igual 9, ou seja, o nível mental de 9 anos. Outro exemplo. O paciente realizou a contento os testes dos 6 anos. Tem o nível de 6 anos, mas venceu depois 3 provas de 7, 3 de 8, 2 de 9, 2 de 10 e uma de 11. São 11 provas complementares vencidas. Terá, pois, mais 2 anos de nível, ou seja, 8. Cremos suficientes estes exemplos. Desta notação, resulta que qualificamos a criança como regular ou normal. Quanto ao desenvolvimento da inteligência, quando revele o nível de sua idade. Avançado se alcança um nível superior de 1 ano, 2 ou mais retardado. Enfim, se apresenta um nível inferior em 1, 2 anos ou mais em relação à sua idade. Para exprimir aos diferentes resultados, empregam-se símbolos
igual, vírgula, mais 1, vírgula, mais 2, vírgula, mais 3, etc. Ou igual, menos 1, vírgula, menos 2, vírgula, menos 3, vírgula, etc. Escala dos testes Binet-Simon. Ficha de anotação. Nome, data do exame, nascido em idade mental, próximo, 3 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Mostrar olhos, nariz e boca, repetir 2 números, enumeração em uma gravura, dar o nome e sobrenome, repetir frase 6 sílabas. Próximo, 4 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Dizer o sexo, nomear objetos usuais, repetir 3 números, comparar 2 linhas. Próximo, 5 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Comparar 2 pesos, copiar um quádruplo, repetir frase 10 sílabas, contar 4 tostões, jogo de paciência. Próximo, 6 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Distinguir manhã e tarde, definir pelo uso, copiar um losango, contar 18 tostões, comparações estéticas. Próximo, 7 anos, mais ou menos. Mão direita, orelha esquerda, descrever uma gravura, ordem tríplice, contar 900 reais, dólares, etc. Nomear 4 cores. Próximo, 8 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. 2 objetos de memória, de 20 a 10, lacunas de figuras, dar a data do dia, repetir 5 números. Próximo, 9 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Dar troco de 2.000, definir melhor que pelo uso, reconhecer a moeda, enumerar os meses, perguntas fáceis. Próximo, 10 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Ordenar 5 pesos, 2 desenhos de memória, frases absurdas, perguntas difíceis, 3 palavras em 2 sentenças. Próximo, 12 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Resistir à sugestão de linhas, 3 palavras em uma sentença, mais de 60 palavras em 3 minutos, explicar conceitos, reconstruir frases em ordem. Próximo, 15 anos, mais ou menos, ponto de interrogação. Repetir 7 números, achar 3 rimas, repetir frases de 26 sílabas. Interpretar uma gravura, fatos diversos. Próximo, adultos, teste de recorte, reconstruir triângulo, diferença entre ideias abstratas, rei-presidente, pensamento de Harville.